Livro Chamados, Escolhidos e Fiéis, Pedro Dong. Capítulo 1. Tema desta semana: o caminho dos escolhidos. Meta de hoje: leitura das páginas 7 a 10. O caminho dos escolhidos. Sinais da vinda do Senhor. É provável que muitos filhos de Deus estejam incertos quanto ao futuro. A humanidade encontra-se em meio a uma das maiores crises globais. Nosso encargo nessa publicação é encorajar o povo de Deus e dizer que, pela fé, não precisamos ficar ansiosos, porque cremos que o Senhor está cuidando de cada um de nós. Continuemos a consagrar-nos generosamente a Deus, promovendo a comunhão entre seus filhos e levando o Evangelho a nosso próximo, inclusive por meios virtuais de comunicação, que têm se mostrado bastante eficientes. Vivemos hoje o que já estava previsto na palavra do Senhor. Em Mateus 24:3 lemos: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. O Senhor então disse: certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Versículo 6. Talvez a maior parte das pessoas não saiba, mas a Bíblia revela os fatos que acontecerão ao longo das gerações. Por isso, não devemos nos assustar. Quanto mais frequentes forem as ocorrências desses fatos em nossa geração, mais próximos estaremos da volta de nosso amado Senhor. Se o Senhor Jesus voltar e nos encontrar fazendo sua vontade, seremos vencedores. E, por certo, seremos arrebatados vivos como primícias para Deus. Mas devemos alertar que não basta ser cristão, estar salvo da perdição, invocar o Senhor Jesus e fazer muitas obras em seu nome. Mateus 7, do 21 ao 23. Precisamos avançar, consagrando nossa vida ao Senhor e deixando tudo para segui-lo. Mateus 16, do 24 ao 26. Essa é a atitude de um escolhido de Deus. A Bíblia revela dois tipos de escolhidos de Deus: os judeus remanescentes que crerão em Jesus, Mateus 24, 22, Zacarias 12, 10, Romanos 9, 27 e o capítulo 11, versículo 5. E os crentes do Novo Testamento mencionados nas parábolas dos trabalhadores da vinha e do banquete do rei. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Mateus 26, 16, parte B e capítulo 22, versículo 14. Essas parábolas nos mostram que há os chamados que receberão a salvação e não se perderão, e há também os escolhidos. Estes cooperam para o cumprimento da vontade de Deus. João, capítulo 15, versículo 16. Todos os chamados podem fazer parte do grupo dos escolhidos. Nosso desejo é que cada filho de Deus, além de chamado, seja também um escolhido. Um dia ele reunirá seus escolhidos. Mateus 24, 31. Mostrando-lhes que preparou um lugar especial para eles. Alerta à vigilância. Não é à toa que a palavra nos adverte: portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso,
ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Mateus 24, do 42 ao 44. E em outra passagem lemos: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Lucas capítulo 21, versículo 25. Todos esses sinais são inusitados e fora do controle do ser humano. Por exemplo, a crise atual, em razão de um mero vírus Covid-19, surpreendeu a todos. De modo geral, as nações estavam acomodadas buscando somente prosperidade e poder, mas em detrimento das outras, muitos líderes de nações fortes estavam arrogantes e ostentavam suas conquistas, mas de repente surge essa pandemia. O texto bíblico continua: haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Lucas capítulo 21, versículos do 26 ao 28. Devemos nos alegrar e erguer nossa cabeça, pois a redenção, aqui mencionada, se refere à glorificação de nosso corpo, que é o fim do processo de transformação que Deus está operando em nós para sermos inseridos em sua glória. Louvado seja o Senhor. Deus continua a revelar-se. Em Hebreus 5,11 lemos: a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Diante dessa palavra, vemos que muitas coisas podem ser apresentadas a nós, mas podemos não perceber seu valor. É como se nos fosse dados vários diamantes e nós o recebemos como meros cacos de vidro. Por vezes, ouvimos mensagens como se fosse um seriado de TV ou como um capítulo de novela, tomando-as apenas como conhecimento vazio. Logo passamos de uma mensagem a outra, esperando ouvir outras coisas mais curiosas, que nos impressione e desperte mais nossa atenção. Temos de perceber o valor das revelações que Deus nos tem dado. Por exemplo, em mensagens ministradas recentemente, Ele abriu seu coração a nós sobre a importância de nos relacionar com as pessoas com mais compaixão, mais empatia e amar uns aos outros a partir da humanidade de Cristo. Vimos também o auge da revelação divina, registrada no Evangelho de João, capítulo 14 a 17. Embora lêssemos esses capítulos da Bíblia com certa frequência, somente agora a luz dessas palavras brilhou de maneira intensa para nós. A revelação contida nesse trecho nos mostra que a glória é o próprio Deus. Quando Deus é revelado, a glória é revelada. Além disso, vimos que uma vez que Cristo foi um homem perfeito que agradou a Deus e fez unicamente sua vontade, sua morte e ressurreição permitiram que sua humanidade fosse admitida para dentro da glória de Deus. Ou seja, o homem Jesus foi glorificado e gerado como Filho de Deus. Salmos capítulo 2, versículo 7 e Atos capítulo 13, versículo 33. Aleluia! A humanidade foi levada para dentro da glória do Pai. Por isso Jesus disse: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. João 14, 3. O Jesus que receberia os discípulos para si já não seria o mesmo Jesus antes da crucificação, pois cumprida a ressurreição, ele se tornaria um homem glorificado. Após
a glorificação do Filho, Deus Pai enviou o outro Consolador, o Espírito da Verdade, por meio do qual Jesus pôde entrar nos discípulos e colocá-los em si mesmo, para que eles estivessem onde ele estava, ou seja, para que eles também estivessem no Pai. Antes da fundação do mundo, o Filho já estava na glória do Pai. João 17,5. Mas agora, além de sua divindade, sua humanidade foi admitida para dentro da glória do Pai. Ao ser ressuscitado e recebido pelo Pai, Jesus abriu o caminho para a nossa glorificação, isto é, para a nossa entrada na glória do Pai. Por isso Jesus disse: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. Agora todos os que creem em Jesus se tornam os muitos filhos do Pai e serão conduzidos à glória. Hebreus 2,10. Que maravilha! Essa revelação me enlouqueceu, mas temo que muitos filhos de Deus não a valorizem. Que o Senhor abra nossos olhos para enxergar a preciosidade desse fato.